Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa, tá? Deixa eu só ativar aqui um efeito para não ficar, né, gente? Vou colocar um efeito aqui, que é o efeito que sempre nós colocamos, tá? Pessoal, dando continuidade, então, aos nossos conteúdos de língua portuguesa, o que que eu quero trabalhar com vocês hoje em especial? Sim, o conteúdo de regência, tá? Que é um conteúdo onde o aluno, tá, tem uma extrema dificuldade nesse conteúdo de regência, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui agora. Foi. O que que é o conteúdo de regência, pessoal? Nós temos dois tipos de regência, tá? A primeira, que é a nossa regência verbal, e a segunda, que é a nossa regência nominal. A regência verbal, o termo regente, é o verbo, e o termo regido é o nome. A nossa regência nominal, o termo regente é o nome, e o termo regido é um nome também. Fabrício, tu está me dizendo que a regência verbal eu tenho que ter verbo, preposição e o elemento depois? Sim. Fabrício, tu está me dizendo que a regência nominal eu tenho que ter um nome, e quando eu falo nome para vocês aqui dentro, pessoal, não é verbo, tá? Isso vocês têm que ter muito claro, porque regência verbal se trata de verbo e regência nominal se trata de nome. A pergunta que se faz necessária é o que que a gente entende por nome na língua portuguesa, tá? Indiscutivelmente substantivo, indiscutivelmente adjetivo, indiscutivelmente advérbio. Então, são termos que podem, pessoal, não falei devem, podem ter, sim, o uso da preposição. Então, a língua portuguesa, não sei se vocês já estão percebendo isso, que é o seguinte, gente, tá? Vocês estão percebendo que a língua portuguesa ela sempre vai ter algumas bases. Quais são as nossas bases ali dentro? Então, quando eu trabalho com crase, eu tenho base. Qual a minha base? Tá? A minha base ali dentro, pessoal, não é simplesmente pegar e estudar a crase, achando que só a crase vai resolver o problema. Não. A minha base ali dentro, com toda certeza, é a regência verbal, com toda certeza, é a regência nominal e com toda certeza é o uso do artigo. Mas por que o uso do artigo? Sim, porque case é a fusão de uma preposição mais um artigo. Então, tem momentos lá no artigo, o pessoal que está dizendo assim, ó, é proibido o uso do artigo em tal, tal, tal situação. Cara, se é proibido o uso do artigo, é proibida a crase, porque crase é a fusão de um A mais um outro A. Então, tem coisas que são óbvias. Lá está dizendo que é facultativo o uso do artigo em tal, tal, tal situação. Gente, se é facultativo, tem uma probabilidade muito grande de a crase ser facultativa também. E lá está dizendo que a crase é proibida em tal, tal, tal. Desculpa, o artigo é proibido em tal, tal, tal situação. Bom, se é proibido lá, é proibido aqui também. Então, essas três bases, tá, fazem o que? Fazem uma fundação muito boa para a nossa crase. Então, a probabilidade de a gente errar crase sabendo essas três bases, pessoal, é quase impossível, tá? Não vou falar assim, ó, que é de 100%, tá? Porque isso não existe. A gente trabalha com concurso público e um concurso ele é diferente de outro, tá? Mas o que que eles têm em comum, em especial as bancas organizadoras? Elas têm em especial ali dentro uma lógica, tá? Uma corrente e que elas operam. Claro, aí tem várias variáveis. Qual? Ah, é ensino médio? É ensino fundamental? É ensino superior? Para qual cargo que tu vai fazer? Então tem algumas variáveis ali dentro, tá? Isso é indiscutível. Mas o que que nós temos que entender aqui dentro é em relação à língua portuguesa, tá? Na língua portuguesa, tem base para tudo? Tem. Fabrício, a base da acentuação gráfica. Gente, na acentuação gráfica, se tu não souber divisão silábica, e se tu não souber encontros vocálicos ali dentro também, tu vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar com acentuação gráfica. A acentuação gráfica trabalha com prosódia, então tu precisa da base da prosódia, porque prosódia vai se preocupar com a correta tonicidade em posição de oxítono, em posição de paroxítono, em posição de proparoxítono. Então, sempre vocês vão ter algumas bases, tá? Isso é extremamente importante. No momento que vocês entenderem isso, fica mais fácil a gramática.
Porque não adianta vocês pegarem simplesmente e ficar aí estudando o conteúdo de crase, o conteúdo de acentuação gráfica, achando que ele é um conteúdo isolado da gramática. Crase é um conteúdo isolado, encontros vocálicos é um conteúdo isolado. Nada a ver, pessoal. Substantivo é um conteúdo isolado, adjetivo é um conteúdo isolado. Não, pessoal. Não. Eles, já falei para vocês, eles têm uma ordem, tá? Então, eles têm um período ali dentro de maturação também. Isso é extremamente importante. Tanto sai do elemento mínimo até o elemento mais complexo. E esse sair, do qual eu falei em questão de segundos, não é assim que funciona. Tem que ter um cuidado um pouquinho maior, tá? Então, a nossa regência aqui dentro, pessoal, o que a gente vai estudar na regência? Nós vamos estudar agora o verbo intransitivo, nós vamos estudar o verbo transitivo direto, nós vamos estudar o verbo transitivo direto e indireto, nós vamos estudar o verbo de ligação. Esses elementos, ou seja, esses verbos necessitarão ou não de complemento. Lembrando que aqui dentro também entra, pessoal, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Isso é indiscutível, tá? Então é a partir desses predicados ou a partir do verbo e dos seus complementos é que eu quero avançar. Eu não quero mais, pessoal, avançar para o sintagma nominal, ou seja, para o nome. Eu quero avançar nesse exato momento para o sintagma verbal, para o verbo, porque a gente vai trabalhar a regência verbal. E no momento que nós estivermos trabalhando agora regência nominal, aí já muda de figura, tá? Então eu tenho que atentar, eu tenho que cuidar aqui dentro. Bora lá, gente? Foi, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, pessoal. Lembrando para vocês o seguinte, o que é agora... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar assim, ó. O que é para nós aqui, pessoal, o nosso predicado, tá? Então, deixa eu só colocar para vocês agora aqui dentro a técnica de predicado. Predicar. Deixa ele só reconhecer aqui, pessoal, rapidinho. Agora foi. Cado. Pessoal, o predicado para nós aqui dentro, ele se divide em três, tá? O que é predicado, gente? Isso aqui, pessoal, caiu no concurso agora recente, gente. Olha, não tem 3 dias, tá? Essa aula está sendo gravada, pessoal, numa quarta-feira e o concurso ele foi num domingo, tá? Que é o concurso de agente penitenciário, ensino superior, tá? Então caiu uma questão que ela tratava de predicado, caiu também ela vozes, voz ativa, passiva e reflexiva, tá? Que é um conteúdo indiscutível, pessoal, não tem que argumentar. Vozes verbais caem em qualquer concurso público, tá? É impressionante a força que esse conteúdo tem, tá? E predicado também caiu a expressão predicado, tá? Então, o que que acontece, gente? O predicado, ele é um predicado verbal, tá? Ele é, para nós, um predicado, e esse predicado é um predicado quem, gente? Nominal. E ele é, para nós aqui dentro, pessoal, sim, um predicado quem, gente? Predicado verbo nominal. Pessoal, o que é ou quais os elementos que se agregam ao predicado verbal, tá? Quais os elementos que se agregam ao predicado nominal e quais os elementos que se agregam ao predicado verbo nominal? Quem já teve essa aula aqui já está sabendo esse conteúdo, tá? Então, quem é o elemento que se agrega ao predicado verbal aqui dentro? Sim, pessoal, posso muito bem colocar o numeral cardinal número 4. Aqui, gente, eu posso colocar o numeral cardinal número 1. E aqui, pessoal, agora eu posso colocar o numeral cardinal número 5. Por que 5? Porque 4 mais 1 totaliza agora um montante de 5, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar agora aqui dentro. Quem é que compõe o predicado verbal? Gente, indiscutivelmente, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto.
Quem é o elemento ou quem são os elementos que se agregam ao predicado nominal? Gente, verbo de ligação. Fabrício, o que é verbo de ligação? Calma, pessoal, nós já vamos retomar esses conceitos. E o predicado verbo nominal? Bom, se eu tenho 4 agora aqui, ó, 4 agora aqui, mais um agora aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4. Mais um, vou colocar esse aqui como um só, tá? Porque ele tá como um aqui, ó. Então, 4 mais um totalizam 5. Quem são? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, e o nosso dito verbo de ligação, tá? Tranquilo, pessoal? Foi até aqui dentro? Fabrício, mas é fácil desse jeito, fazendo esse organograma. Não, pessoal, não é tão simples assim, tá? Por que não é tão simples? Porque além de nós sabermos aqui dentro o que é predicado, além de nós sabermos que esse conteúdo ele se encontra dentro da sintaxe, além de nós sabermos que nós sim, obrigatoriamente devemos saber as preposições, além de nós sabermos a nossa regência verbal, tá? Então, olhe quantos conteúdos eu tenho que saber aqui dentro. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conteúdo se encontra lá na sintaxe. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá dentro da sintaxe vocês vão trabalhar com transitividades de verbo. Fabrício, está me dizendo que a regência é transitividade? Sim, pessoal, sim. A regência, a depender do contexto, aquele verbo, ele pode ser um verbo intransitivo. Ele pode ser um verbo transitivo direto, ele pode ser um verbo transitivo direto indireto, ele pode ser um verbo intransitivo. A depender, obviamente, do contexto em que ele está empregado. Mas, Fabrício, tu não me disse que verbo tem 12.000? Sim, pessoal. Aí ferra tudo. Tá, mas como é que eu vou saber? Sim, pessoal. Vou repetir. Aí ferra tudo. Por quê? Porque não tem como saber, tá? A língua portuguesa, ela tem em torno de 11 a 12 mil verbos. Como é que eu vou saber todos? Qual a dica usada aqui dentro? Então, tem algumas dicas que a gente consegue sair de um tipo de questão relacionada à parte de regência, tá? Vou só colocar aqui. Foi? Tranquilo? Vamos lá, então? Pessoal, primeiro conteúdo aqui para vocês é o conteúdo de verbo intransitivo, tá? Só vou colocar um pouco mais para cima, porque meu Word já fechou aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, que eu tô pegando aqui assim. Ele tá jogando para cima. Vou colocar assim, gente. Ó, vou apagar aqui. Vou só reconhecer. Vou só apagar esse Word aqui, pessoal, porque faz tempo que ele está aberto, tá? Acho que faz uns 3, 4 dias. Aí eu já coloco outro Word aqui. Gente, o que é um verbo intransitivo, pessoal? Então, enquanto ele vai abrindo aqui. Um verbo intransitivo é um verbo que ele vai ter que ter sentido completo, tá? O fato de ele ter sentido completo aqui dentro, pessoal, não me dá a faculdade de dizer o seguinte: ah, eu vou colocar um ponto final depois do verbo. Não, não. Eu não posso dizer isso. Por mais que ele tenha um sentido completo, por mais que nesse processo comunicativo vocês consigam entender a frase, isso não quer dizer que eu não possa ter algum elemento depois, que são o adjunto adverbial, que são o predicativo do sujeito, tá? Eu coloquei são porque são dois, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Sim, eu posso ter agora um complemento ali dentro desse verbo, tá? Por que eu coloquei entre aspas? Porque o próprio verbo é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento.
Mas o que que eu sempre falo, como o ser humano é curioso por natureza, o que que nós queremos depois dessa intransitividade, desse elemento que nós conseguimos entender? A gente quer saber quando, onde, como. A gente quer saber o estado ou a qualidade daquele ser humano, daquele animal, daquele objeto. Porque no momento que eu falo para vocês que João morreu, o que que pode acontecer? Tá, tranquilo. Pensem comigo, eu vou virar as costas agora e vou embora? Não vai ficar, pessoal, aquela sensação, tá, mas morreu. Tudo bem, ele morreu, tá, mas ele morreu como? Ele morreu quando? Ele morreu onde? Que é, né? Ele morreu de quê? Ele morreu em casa. Ele morreu num apartamento. Ele morreu em São Paulo. Ele morreu de infarto. Ele morreu sorrindo. Ele morreu feliz. O que que acontece? Todos esses elementos dos quais eu acabei de citar para vocês são elementos que se agregam ali dentro para dar mais uma informação. Mas aquele verbo ainda permanece sendo um verbo intransitivo porque é um verbo que tem sentido completo. Então, quando eu falo em verbo que tem sentido completo, pessoal, o meu processo cognitivo tá nesse circuito agora entre eu e tu, entre um ser humano e outro ser humano aqui dentro, eu consigo entender esse processo comunicativo. Então, se eu consigo entender esse processo comunicativo, teoricamente eu não preciso mais de elementos. É o famoso, tá, e aí? Morreu de quê? Porque o ser humano, ele é curioso. E às vezes o fato de tu não falar, tá, mas de quê, quando, onde, como, às vezes tu pode passar por uma pessoa que arrogante na sociedade que nós vivemos atual. Porque no momento que vocês falam para mim agora, Fabrício, João morreu, ponto. E eu viro as costas e saio, o que que certamente essa pessoa que me falou essa frase vai pensar? Pô, o cara não deu nem a mínima. O cara acabou de falecer agora. Pô, o cara não tem sentimento, não tem emoção. Que pessoa arrogante. Então, a depender da situacionalidade ali dentro, o que que pode acontecer? Gente, pode acontecer que vocês passem por arrogante, prepotente, enfim, tá? Então, para cada contexto tem uma situação, tá? Então, cuide bastante essa partezinha. É só carregar aqui, pessoal. Aí, vou colocar agora um outro Word, tá? Para que a gente possa entender esse conteúdo aqui. Pessoal, o que que é um verbo transitivo para nós agora? Direto. O verbo transitivo direto é um verbo que exige complemento. Esse complemento, pessoal, é um complemento que ele não vem com preposição, tá? Então é uma coisa que vocês têm que entender bastante aqui dentro. Como assim, Fabrício? É um verbo que ele não vem com preposição? Sim. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, per, perante, sem, sobre, sob e traz, com S, né? E o acento, diferente de traz com Z do verbo trazer. Então, o que que vocês têm que entender? Que entre o verbo e o complemento, vocês vão ter uma preposição, tá? Isso é um verbo transitivo indireto. No verbo transitivo direto, vocês não têm esse elemento. Não quer dizer que vocês não possam ter. Porque quando eu trabalho com verbo transitivo direto, olha a nomenclatura dada pela gramática exige complemento, ó, sem preposição obrigatória. Se é sem preposição obrigatória, o que que ela deixa uma brecha? Que pode vir com preposição, tá? Então isso é extremamente importante para vocês entenderem esse conteúdo. Deixa eu só colocar aqui. Aí, pessoal, foi agora. Fechou. Então olhem para cá, gente. Deixa eu só colocar agora o design. Não, é desenhar. Quando eu falo para vocês assim, ó, que João comprou balas, o que que vocês pensam agora aqui? A pergunta que vocês fazem agora aqui dentro, pessoal,
No momento que eu não tenho esse elemento balas aqui, a pergunta é o quê? Essa pergunta aqui, gente, é a pergunta tradicional usado na regência para localizar o quê? O termo regido. Então, o verbo transitivo direto, ele vai pedir para nós o nosso objeto direto. Tá aqui. Tá? Então, termo regente e termo regido, tá? Pensem comigo, pessoal. Ó, João comprou, ponto. Tem sentido completo? Não. Poderia ter? Sim. Por que que poderia ter? Aí eu teria que fazer uma nova agora, todo um novo contexto, uma contextualização aqui dentro para que ele virasse verbo intransitivo. É aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês, tá? Nas aulas anteriores, na parte de sintaxe, que eu, por exemplo, vou arrumar agora que eu vou comprar uma impressora. Então, eu estou num lado numa rua e agora a Joana, que eu vou apelidar de B, está no outro lado aqui e aqui tem a loja. O que que acontece, gente? A rua é uma rua extremamente movimentada e passa um horror de carro e eu não estou conseguindo passar agora aqui. O que que eu faço para ela, pessoal? Simplesmente abro a boca aqui e grito: Joana, comprou a impressora? E a Joana fala para mim agora, levanta a mão e fala: comprei. O que que eu faço imediatamente? Tá, muito obrigado. Então, no momento que ela fala comprei, desse jeito agora aqui, pessoal, com um ponto de exclamação agora aqui, tá? Não com tom questionador aqui dentro, mas um tom de exaltação, tá? O que que vai acontecer, gente? Eu consegui entender esse processo comunicativo. E se eu consigo sim entender esse processo comunicativo a partir de agora, ele passa a ser um verbo intransitivo, que é um verbo que tem sentido completo, tá? Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, porque, na verdade, quando nós trabalhamos com conteúdo denominado regência, ou quando nós trabalhamos com conteúdo denominado transitividade de verbo, em especial regência, vocês trabalham com a polissemia do verbo. O que que é polissemia? Poli é dois. Então, a depender do contexto, esse verbo, sim, ele vai ser um verbo transitivo direto, que vai exigir agora aqui dentro um complemento sem preposição obrigatória. E sim, ele pode ser um verbo intransitivo. Então, esse papo, gente, tá? Que já é, graças a Deus, um papo ultrapassado, tá? Que a gente fica decorando, ai, quem compra, compra alguma coisa, tá? É um verbo transitivo direto sempre. Não, gente, não é assim que trabalha. Porque justamente pela polissemia, porque nós estamos dentro de um contexto, tá? E esse contexto sim deve ser analisado. Porque quando vocês trabalham com um concurso público, em especial a prova do concurso de vocês, que é o objeto ali dentro final, né? Depois, como consequência, tem os outros processos, né? Mas o objeto final é a prova, né? A concretização daquela prova ali. Então, o que que vai acontecer, pessoal? Cada frase deve ser analisada de maneira isolada. É como se vocês percorressem 100 metros e tivessem que voltar, percorrer 100 metros de novo, tiver que voltar, percorrer 100 metros de novo e tiver que voltar. Cada caso é um caso específico, tá? Então, isso é extremamente importante para vocês entenderem esse conteúdo de regência, tá? Pessoal, o próximo que vocês vão ter ali dentro é agora para nós o verbo transitivo indireto. O que que é um verbo transitivo indireto, gente? É um verbo transitivo indireto, tá? Pessoal, eu ainda não estou avançando para a regência propriamente dita. Quero deixar bem claro isso. Eu estou trabalhando com transitividade de verbo, que sim, sim, está lá na regência, indiscutível, tá? Então, o que que é um verbo transitivo indireto, pessoal? Exige complemento. Olha agora, pessoal, sem preposição obrigatória. Opa, desculpa. Deixa eu só arrumar aqui. Com preposição obrigatória. Pessoal, preposição obrigatória, sim, indiscutivelmente vocês têm que ter preposição. Qual é o exemplo mais tradicional? João gosta
de Maria. Pessoal, tradicional, tá? João gosta de Maria. Vocês vão ter uma preposição aqui dentro. Tá, Fabrício, qual o termo regente? Gosta do verbo gostar, tá? Mas gosta? Olha agora, pessoal. De que ou de quem? Então, o que que vai acontecer agora aqui dentro? De que ou de quem? São os dois elementos agora aqui dentro, pessoal, exigidos, né? Que são as perguntas necessárias para localizar o objeto indireto. Eu, Fabrício, particularmente, pessoal, não uso essas perguntas. Por que que eu não uso essas perguntas agora aqui dentro, pessoal? Porque eu, particularmente, sei, e vocês também já sabem, que não pode ficar decorando o verbo. Vocês também já sabem que, a depender do contexto, esse verbo ele pode assumir uma outra transitividade. Nesse caso em tela aqui dentro, eu tenho o uso da preposição. Então, o que que a preposição ela faz? Ela liga, no caso aqui, essa oração até esse vocábulo. Então, ela está ligando a oração com palavra. Ele é um elemento de ligação. Então, o termo regido é de Maria, tá? Então, dá para usar essa técnica de que ou de quem? Claro que dá. Funciona sempre? Obviamente não. Por que não, gente? Porque nós estamos lidando, pessoal, com um rol muito grande de verbo, um repertório muito extenso de verbo. E nós não estamos nem colocando dentro dessa equação a polissemia, porque vai depender do contexto. Aqui fica evidente que quem gosta, gosta de, e eu estou enxergando. Mas pode ter momentos em que eu não vou conseguir ter, pessoal, essa facilidade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Ficar decorando, gente, não dá, não vai rolar, porque quem decora esquece. Então é importante vocês entenderem isso. Tranquilo? Foi? Tá. Outra coisa importante, pessoal, verbo transitivo direto e indireto, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Gente, exige dois complementos. Então, primeiro comando sem preposição, segundo comando com preposição. Então, João entregou flores a Maria. Lembrando, gente, né, que o a Maria está sem crase agora que é dentro justamente porque é uma preposição e essa preposição equivale ao para. Ok? Tranquilo? Até aí tudo tranquilo, gente? Foi? Conseguiram entender até agora? Foi? Beleza? Bora lá, pessoal. Então, olhem para cá. Verbo, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Beleza. Verbo transitivo direto e indireto exige complemento sem preposição e exige complemento com preposição. Tá aqui, gente, tudo de boa, tá? Então, sem preposição e elemento agora, gente, com preposição. Ótimo, tá aqui. Pessoal, lembrando, o que que poderia cair na prova? Poderia cair que agora esses complementos não venham nessa ordem, objeto direto e objeto indireto. Pode vir o objeto indireto na frente. Então, a ordem aqui dentro não ficaria assim, João entregou flores a Maria. Poderia ficar, João entregou a Maria flores. E está correto? Claro que está correto. Mas, Fabrício, por que que poderia cair desse jeito? Pessoal, justamente para complicar o vivente. Para que a pessoa pense, tá, mas tem preposição, se tem preposição, verbo transitivo indireto. E ele acabar colocando verbo transitivo indireto e colocando uma outra nomenclatura para flores, como predicativo do sujeito, como predicativo do objeto direto, como predicativo do objeto indireto, como um adjunto adnominal, tá? Então a gente tem que cuidar aqui dentro. Então pense, quem entrega, entrega, ou quem entrega, entrega alguma coisa a alguém? Ah, Fabrício, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Vou olhar. Mas eu também tenho que entender que talvez não seja desse jeito. Então são várias variáveis aqui dentro. E lembrando, por que que esse conteúdo aqui é importante também, pessoal? Porque João entregou flores, flor é objeto direto, que eu posso muito bem trocar por lolá, los lás.
E o a Maria, que eu posso trocar por Lielias, no caso, li flores por aqui dentro, ficaria João entregou as, né? Então eu tenho que ter um cuidado aqui, o a, os, as ou lolá, lolás, né? Desde que eu corto o R e o SZ, que eu coloco agora lolá, lolás. Seria um verbo transitivo direto pedindo um objeto direto, tá? Então esse a Maria aqui para nós, ele é li, porque representa o objeto indireto. Então, no momento que eu tenho o, a, os, as, lo, lá, lolás, né, que seria essa contração, esse corte do R, do S e o Z, tá, do objeto direto, e eu vou ter esses elementos agora ali, o acréscimo do L, tá, eu tenho o verbo transitivo direto que pede objeto direto. E no momento que eu tenho lhe ou lês, eu tenho o verbo transitivo indireto que pede objeto indireto. Então, o objeto indireto é o lhe, lês. Então, o termo regente e o termo regido. Então, o termo regido é o objeto indireto representado pelo li ou pelo lies. Tá? E isso é extremamente importante para vocês entenderem esse conteúdo. Foi, pessoal? Tranquilo? Gente, no próximo vídeo, tá? Eu termino de explicar para vocês os verbos de ligação e propriamente nós avançamos para a parte de regência, tá?